Bom dia, irmãos. Bem-vindos à Igreja Batista Regular Vida e Paz e ao Classe dos Homens. Este é nosso quarto domingo no estudo das 5 ofertas ao Senhor prescritos no livro de Levítico. Este estudo foi apresentado aos alunos do Seminário Batista Regular do Sul em Curitiba em junho deste ano. Hoje, veremos capítulo 3 do livro de Levítico, estudando acerca da oferta pacífica, ou em hebraico, Zebach Shalamim. Zebach Shalamim. Tá bom? Então vamos lá. Bom dia. Mais um dia para estudar as 5 ofertas das Escrituras hebraicas. Hoje vamos tocar na oferta pacífica, ou também conhecida oferta de paz. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. E estudar desse assunto, Pai, um assunto tão importante. Pedimos, Pai, que esteja com cada aluno, dá-lhes entendimento, Pai. E um profundo desejo de conhecer sempre mais a Tua Palavra, em preparação para o serviço no futuro, Pai, quando formar e sair desse seminário. Pedimos isso, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Muito bom. O assunto hoje seria a oferta pacífica. Em hebraico chama-se Zebach Shalamim. Zebach Shalamim. Vamos ler Levítico capítulo 3, versículos 1 a 17. Eu gostaria de estar com vocês e repartir esse tempo entre todos para fazer a leitura, né? Mas eu quero que tudo seja lido. Então vamos ler. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e ao redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. E porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura,
como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Comereis. Aprenderemos um novo termo hoje. Zebach Shelamim. Zebach é outro termo para sacrifício, mas vem de uma raiz que se refere a um animal abatido, neste caso, com o propósito de ser usado num sacrifício. Shalamim quer dizer requinte, retribuição, remuneração, recompensa e, portanto, ação de graças, um sacrifício oferecido para agradecer, um sacrifício voluntário em agradecimento. Vem de uma palavra raiz, shalom, que significa ser inteiro, sadio, ser seguro, tornar-se seguro, ser pacífico ou então viver em harmonia com Deus. A oferta pacífica é o sacrifício de paz. Era uma aproximação de Deus através da expiação de sangue com o propósito de ter comunhão com Ele. Lemos em Levítico capítulo 3, versículo 1. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Esta oferta podia ser de duas maneiras, de gado ou de gado miúdo, mas era diferente do holocausto, porque nesta oferta ambos macho ou fêmea podiam ser ofertados. Mesmo assim, o sacrifício, o animal, tinha que ser sem defeito. O ofertante trazia sua oferta, boi, cordeiro ou cabra, para diante da porta da tenda da congregação. E mais tarde, dentro do átrio do templo, quer dizer, aquela área grande em frente do templo, ao altar dos holocaustos, e lá, perante o Senhor, punha sua mão sobre a cabeça do animal e o degolava. O sacerdote recebia o sangue do animal em uma bacia e em seguida aspergia o sangue sobre o altar em redor. Esta oferta, sendo tipo messiânico, representa em três maneiras toda a obra do Mashiach em relação à paz do crente com Deus. Sendo assim, Mashiach Yeshua fez a paz. Lemos em Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O sangue do Messias derramado na cruz torna possível essa comunhão entre Deus e o crente na época da graça. Em segundo lugar, Hamashiach evangelizou a paz. Vamos agora para Efésios capítulo 2, versículo 17. Efésios capítulo 2, versículo 17, nós lemos: E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Entendem que os que estavam longe são os gentios. Os que estavam perto, o judeu. O Messias veio justamente para estabelecer a nossa paz. Em terceiro lugar, Hamashiach é a nossa paz. Vamos ler agora o versículo 14 de Efésios 2. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. O Messias é visto como nossa paz.
Nesta oferta, em Yeshua, Deus e o pecador têm um encontro de paz. A harmonia foi estabelecida entre Deus e o homem, pecador. Houve uma propiciação para com Deus e reconciliação para com o pecador. Ambos são igualmente satisfeitos com a obra do Mashiach. Mas o preço de tudo isto foi de dois aspectos de sacrifício: sangue e fogo. Os detalhes falam de comunhão, o que ressalta proeminentemente a ideia da comunhão com Deus por meio de Yeshua. Por isso, o sacrifício pacífico é apresentado como uma provisão de alimento para os sacerdotes. Então, vamos ler Levítico capítulo 7 agora. Capítulo 7, vamos ler versículos 31 a 34. E nós lemos: E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Havia três tipos de ofertas pacíficas ou de paz. Veremos isso em capítulo 7 de Levítico. Nós vamos ler agora versículos 11 a 21. Então vamos ler. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e coscorões ázimos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será. E a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é o do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo.
Havia 3 tipos de ofertas pacíficas ou de paz. A oferta de ação de graça, versículos 11 a 15, que acabamos de ler. Oferta de voto, versículos 16 a 21, e oferta voluntária, versículos 16 a 21 também. A primeira forma de oferta pacífica era por ação de graças pelas colheitas ou bênçãos especiais. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de ação de graças com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e coscorões ázimos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos, de flor de farinha. Levítico 7, 11 e 12. Se um filho de Israel fosse grato por uma boa colheita, um novo filho nascido ou por qualquer outro favor especial de Deus para com ele e ou sua família, ele poderia expressar a gratidão de seu coração fazendo uma oferta pacífica ao Senhor. Essa era uma maneira prática de expressar o espírito agradecido. A carne não queimada no altar da oferta pacífica de ação de graças deveria ser comida pelo ofertante no mesmo dia em que foi ofertada. Versículo 15 do capítulo 7. Em Efésios 5:20, o apóstolo escreveu, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 20, nós lemos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante. O crente de hoje também deve dar ofertas especiais de ação de graças ao Senhor. É uma maneira prática de demonstrar nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. E se mais crentes tivessem esse hábito, a causa de Cristo prosperaria grandemente no mundo. Esse tipo de oferenda a Deus é necessário entre nós, os cristãos, hoje. A segunda forma de oferta pacífica era por um voto. Versículo 16 diz, e se o sacrifício da sua oferta for voto. A carne não queimada no altar da oferta pacífica de voto ou de oferta pacífica voluntária deveria ser comida pelo ofertante. Podia ser comido no mesmo dia e podia também ser comido no dia seguinte. Nos tempos do Antigo Testamento, assim como hoje, os homens muitas vezes fazem um voto ao Senhor em tempos de angústia. Quando fazemos esse voto, deveremos ter muito cuidado em cumpri-lo. Em Deuteronômio, capítulo 23, Deuteronômio, capítulo 23. Vamos para versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Interessante, né? O salmista fala do seu propósito de pagar a Deus o que ele prometeu a ele. Veremos isso em Salmo 66. Vamos agora para Salmo 66. Salmo 66, veremos versículos 13 e 14. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia.
Isso é como os crentes de hoje, buscando bênçãos de Deus, prometendo-lhe certas ações a serem feitas em troca, né? Você já tem feito alguma coisa dessa? A terceira forma de oferta pacífica era a oferta voluntária. Lemos isso também no versículo 16 do capítulo 7. Nesta oferta, o filho de Israel não estava preocupado em fazer algo por Deus, ou em requerer Deus fazer algo por ele. Pelo contrário, ele estava interessado em comunhão com Deus, por seu próprio bem, que é um tipo de crente que busca comunhão com Deus hoje. Lembro que está em 1 Coríntios 1:9, diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão com o Senhor por sua própria causa, em vez de ação de graças por bênçãos, tão boa quanto é, deve atrair a atenção dos crentes muito mais do que isso. Tal ato de adoração espiritual agrada ao coração de um Deus amoroso. Era dado ao Senhor a parte da oferta pacífica considerada a mais preciosa e, semelhantemente, o crente deveria dar ao Senhor sua melhor devoção. Vamos para Levítico 3. Versículo 2. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e o degolará diante da porta da tenda da congregação. E essa parte. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. O sangue, que era a mais preciosa parte do animal oferecido, porque simbolizava sua vida, era assim dada a Deus. Versículo 3 também diz: depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. A gordura era considerada a parte mais valiosa do animal. E na oferta pacífica, a gordura era dada a Deus. Isto é, era queimada no altar. É seu primeiro amor, sua melhor devoção, reservada a Cristo, seu Salvador? Paulo disse sobre a igreja em Colossenses 1:18, ele disse, e ele, Mashiach, é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Leamos agora Levítico 7, 11 a 21 de novo. Levítico 7, 11 a 21 de novo. De vez em quando é importante repetir, para pegar o que estamos aprendendo. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício da ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento.
nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será. E a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Observamos que pão levedado, fermentado, é ofertado em versículos 13 e 14. Notou isso? Porém, em capítulo 2, aprendemos que não é permitido fermento ser queimado no altar. Há uma contradição aqui. Está a lei de Deus sendo contornada com esta ação? Fermento, ou hametz na Bíblia, sempre dá o quadro de pecado. Fermento simboliza pecado. Não há contradição aqui. Mas em capítulo 2, versículo 11, lembra, nós lemos: nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Em capítulo 7, versículos 13 e 14, nós lemos que com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote. O uso do fermento aqui torna-se significativo. A paz com Deus é algo que o crente partilha com Deus. Cristo é nossa oferta pacífica. Vamos ler Efésios 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18. Mas agora em Mashiach Yeshua, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Toda ação de graças deve, em primeiro lugar, ser apresentado a ele. No versículo 12, isso é apresentado em tipo, e por isso o fermento é excluído. No versículo 13, o ofertante agradece por sua participação nesta paz com Deus, de modo que o fermento aqui adequadamente significa que
embora ele tenha paz com Deus, graças à obra de outrem, HaMashiach, no ofertante ainda há o pecado. Por isso, lemos no versículo 14 que do pão levedado, uma parte será ofertado para oferta alçada ao Senhor. Uma oferta alçada significa que algo foi retirado, levantado ou separado do restante do sacrifício que seria reservado para o uso do sacerdote. Quaisquer outros pães fermentados trazidos para a ocasião eram comidos pelo ofertante e seus convidados. Em versículo 30, o peito movido era colocado pelo sacerdote nas mãos do ofertante. E as mãos do sacerdote eram colocadas embaixo, então as mãos eram movidas para a frente em direção ao altar, sugerindo dar a oferta a Deus, retrocedidas como recebendo-a de Deus para ser dado ao sacerdote. A espádua alçada também era dada ao sacerdote. Uma oferta alçada significa que algo foi retirado, levantado ou separado do restante do sacrifício, seria reservado para o uso do sacerdote. O sacerdote era o representante do povo. Portanto, quando ele se comia a porção que lhe pertencia da oferta pacífica, isto simbolizava comunhão com o povo de Deus. Grande ênfase foi dada a esse assunto pela igreja primitiva. Eu lembro em Atos 2:42, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas orações. A comunhão entre o povo de Deus é muito importante em todas as épocas. O restante da carne da oferta pacífica deveria ser comida pelo ofertante, simbolizando assim a comunhão pessoal com Deus. O ofertante não precisava comer sozinho, pois podia convidar toda a sua família, seus servos, empregados, seus amigos e os levitas. Mas a carne da oferta pacífica de volta ou voluntário podia ser comido pelo ofertante também no dia seguinte. O que sobrava ao terceiro dia devia ser queimado. Se for consumida depois do segundo dia, a pessoa era considerada como abominável. Encontramos isso em versículos 15 a 18 do capítulo 7. A oferta de paz era uma oferta de reconciliação, não com o propósito de reconciliar o ofertante, porque não foi feito por Deus, mas feito pelo ofertante justamente para mostrar que já tinha sido reconciliado com Deus. Enquanto o Mashiach é nossa oferta pacífica pela reconciliação com Deus, ele é ainda mais. Ele é aquele de quem devemos nos alimentar ou festejar, porque ele disse em João capítulo 6, versículos 53 a 56, nós lemos, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Leamos agora duas outras passagens, também no Brit Hadashah. Vamos para Mateus agora. Mateus, capítulo 26. Veremos versículos 26 a 29. E quando comiam,
Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Queremos ler mais um versículo, mais um trecho, mais uma passagem. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Veremos versículos 23 a 26. Sim, está falando sobre a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, e isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou Brit Hadashah, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Veremos então que a oferta pacífica é o tipo da ceia do Senhor, onde nós festejamos perante o Senhor pela fé no seu corpo quebrado e sangue derramado. Vamos orar. Senhor Pai, obrigado pelo privilégio, mais uma vez, de abrir a Tua palavra e explicar coisas maravilhosas, ó Pai. Nesse caso, a oferta pacífica. Pai, que podemos aprender sempre e reter nas nossas mentes. Pai, que esses jovens podem lembrar esses ensinos para o futuro, Pai, quando eles estão em outras igrejas. No nome de Cristo Jesus, nós pedimos tudo isso. Amém.